Sábado, dia 29 de março, aquele dia que você sai de casa querendo falar alguma coisa pro canal, só que você nota que o som na rua, na casa de alguém, está muito alto e não é bom você deixar isso no canal. Mas tudo bem, nessa hora a gente enfia uma narração. Hoje vou falar muito sobre esse negócio de voltar a estudar. Eu só vou resolver umas coisinhas importantes e aí a gente já conversa rapidinho. Eu já volto e conversamos sobre esse assunto. Bom, eu fui encontrar com meu primo, que é meu melhor amigo de infância. Ele mora em Juiz de Fora, que trabalha em Juiz de Fora. Mas ele tá construindo aqui, lá onde era a casa do pai dele, né? Tá construindo uma kitnet pra ele. Então todo fim de semana ele vem agora pra ver a obra. Aí fui lá encontrar com ele. O tema desse vlog hoje vai ser esse negócio de eu estar voltando a estudar depois dos 40. E aqui os vídeos têm minutagem. Então se vocês verem que eu tô me perdendo, que eu tô mostrando várias outras coisas, mas talvez aquilo que te interessa é um assunto específico, é só ir na minutagem e ir no assunto que te interessa. Eu tô aqui no mercado. Eu vou levar, tô sem shampoo e condicionador. Esse tá R$13,90, esse condicionador. E o shampoo está R$10,90. Foi ontem que eu fui em Matis Baby. Eu vi lá no mercado de lá, tava quase 15 contos cada um. Estou levando pão pra mim e pão pra minha mãe também. Bom, sacolinhas e também a bolsa, né? Que eu carrego pra trazer as coisas. Não dá uma dor no coração de vocês toda vez que tem que vir no mercado, não? Vocês tratam fazendo o quê? 3 sacolas? Um absurdo. Tem muito tempo que eu uso aquele shampoo Darling, que ele é shampoo e condicionador. Aí chega uma hora que o cabelo vicia, né? Tô assistindo meu cabelo, ele já não tá reagindo bem às coisas. Ele até ficou bem levinho com a água de... Ele fica levinho com a água de arroz, mas assim, só naquele dia, no dia seguinte, né? Tipo, depois ele já começa a não ficar tão legal assim. Aí vou mudar o shampoo pra dar uma melhoradinha na situação aqui. E muito bem, acabei de fazer as coisas aqui. Espero que vocês não se distraiam com esse meu vestido que está cheio de pelo, nem com o som do ventilador, porque tá um calor danado, impossível desligar isso. E que um vizinho tá fazendo alguma coisa com alguma máquina, eu acho que é aquelas de limpar as coisas, de jato de água. Eu acho que é isso. Então, assim, ou a gente fala agora ou nunca. Então foca na mensagem, não se distraia, foca na mensagem, porque agora eu vou falar com você, tanto com você que deseja concluir, seja o ensino médio, seja o ensino fundamental, ou que conheça alguém que tenha esse desejo de concluir o ensino médio ou fundamental. E aí eu vou falar da minha experiência pessoal, assim como vou dar todas as dicas de como você vai fazer isso de maneira gratuita e da maneira que eu encontrei, que eu acho que é a maneira, não digo mais fácil, né? Porque falar de facilidade isso depende de pessoa para pessoa, mas acho que é a mais prática e a mais tranquila, porque para pessoa que tem uma vida muito atribulada, né, que não tem tanto tempo assim para ter aulas tradicionais, aquele horário que tem que ir, etc. Mas também há pessoas que têm dificuldade para estudar sozinho, então lá tem tira dúvidas. Então é para você que eu vou contar todos os detalhes da minha experiência, deixando claro que eu só vou falar daquilo que eu sei. Então, se eu tô falando, olha, eu tô estudando em lugar tal,
Não adianta me perguntar, ah, mas em tal lugar, em tal... Como é que... Eu não sei, gente, só tô falando, só posso falar daquilo que eu sei, daquilo que é a minha experiência. Então, daquilo que eu acho também que, né, eu não fui procurar outra coisa porque eu achei que pra mim isso seria o que ia funcionar melhor. Eu tenho que pedir primeiro não só a gentileza, como o civismo para vocês de curtir esse vídeo, de comentar, né, que seja com um coraçãozinho, uma carinha, um oi, e, se possível, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, que talvez estejam querendo estudar, que talvez estejam querendo voltar, né, e concluir, né, o ensino fundamental ou o médio. E por que eu digo também o civismo? Porque, gente, muita informação, muitas vezes a gente acha que todo mundo sabe de tudo. Que todo mundo sabe como fazer as coisas, que existe tal coisa, tal recurso, tal funcionalidade. E às vezes a gente não sabe. A gente pensa que sabe, mas não sabe. Há coisas que chegam até a gente de maneira muito fácil, muito rápida, muito prática, principalmente golpe, principalmente esses vendedores de fumaça, vende umas coisas que parecem assim, inicialmente parece maravilhoso, depois você vê que na final só estão vendendo fumaça para você. Essas coisas chegam com uma facilidade muito grande para nós, mas as coisas realmente boas, realmente úteis e que realmente vão ser importantes para a nossa vida, você pode pensar, todo mundo sabe isso. Às vezes não sabe, muitas vezes não sabe. Então, por isso que é importante compartilhar esse tipo de informação, curtir, deixar comentário, sabe, engajar, para que outras pessoas fiquem sabendo disso. Porque o contrário, os golpes, as coisas, tudo tem um engajamento enorme, sabe? Então chega em todas as pessoas esse tipo de coisa. Então vamos fazer por uma questão de empatia mesmo, sabe? Com as pessoas, né, que querem ter oportunidades, que essa informação chegue até elas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estava comentando com uma pessoa que não agora, que a minha vida está muito... Tem muita coisa, não dá para abraçar tudo, não tem como eu ter tempo para todas as coisas. Ainda mais que eu já fazia muita coisa e agora, por exemplo, né, eu voltei a estudar. Então não adianta eu falar, vou abraçar tudo, eu quero isso. Não, eu tenho que ver aquilo que eu posso dentro do tempo que eu tenho. E a gente estava comentando qualquer coisa sobre fazer terapia. A pessoa me falou que estava fazendo terapia com uma moça que eu estava gostando muito e tal. E eu falei que agora não ia fazer, etc. E não é nem só pela situação financeira, porque igual aqui, aqui não, mas aqui, para quem não sabe, este canal a gente mudou de endereço. A gente estava num outro canal até 2 dias atrás, que é o Diário de Paola de Balzac, @Paola de Balzac. Só que teve uma questão lá, tá no último vídeo lá explicando, e agora nós mudamos pra cá. Mas por lá, aquele grupinho de pessoas, de amigos, pessoas vão se tornando amigas, né, da gente durante o canal, porque as pessoas vão conhecendo a gente vai conhecendo as pessoas também. Ao longo do tempo, a Silvia Papas do canal Silvia Papas Ateliê até já tinha comentado sobre isso em algum post lá, sobre fazer terapia na universidade que ela faz. Então assim, é uma boa possibilidade para quem quer fazer terapia, né? Inclusive aqui perto, né, na cidade próxima, eu sei que em Juiz de Fora, na UFJF, tem isso de ter terapia gratuita. A pessoa faz uma inscrição e de tempos em tempos as pessoas são chamadas para fazer terapia. Então assim, há essa possibilidade gratuita. Mas aí eu tinha comentado, por enquanto, na verdade eu não tenho realmente tempo para isso, e eu tenho também que assim, ir resolvendo meus problemas, assim, minhas questões, pouco a pouco eu tenho que colocar, agora eu tô resolvendo isso, isso, isso. Não adianta eu querer tudo ao mesmo tempo, quero fazer terapia, quero fazer não sei o que, quero fazer não sei o que, senão depois eu vou acabar deixando coisas pela metade, como muitas vezes na minha vida eu deixei coisas pela metade por não dar conta, né, porque você quer fazer tudo
e afinal de contas você não tem tempo para esse tudo de coisas que você gostaria de fazer. E aí esse conhecido meu acabou me mandando uma publicidade de uma terapia que era só para mulheres, aí tinha uma promoção super top lá para as mulheres, etc, etc. Como eu tenho o que eu chamo de meu primo psicólogo, que passou muitos e muitos anos estudando, se dedicando ali, e que agora vai entrar nessa fase, né, de exercer a profissão, eu encaminhei para ele essa publicidade, meio para ele ver como é que as pessoas estão se divulgando, né? No caso, esse foi um paciente, né, que reencaminhou o negócio lá da terapeuta para um montão de pessoas, o texto dela, as coisas dela, contato, etc. E aí vi um texto assim sedutor ali para mulheres, como se ela fosse muito especialista em questões femininas e tal, e todo sigilo, blá, 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 e um preço acessível, digamos assim, para terapia. E eu mandei isso para ele. Realmente tinha um texto assim relativamente atraente, que eu penso que esteja atraindo muitas mulheres para fazer terapia. E aí o meu primo psicólogo pegou e foi ver, só que ele consultou, ela nem formada em psicologia não é. É aquela coisa assim, você pode, hoje em dia, qualquer um pode fazer um cursinho de fim de semana e dizer, agora eu sou terapeuta, eu vou trabalhar como terapeuta, sabe? E ele falou, e o preço nem é tão acessível assim, porque o valor que as pessoas estão pagando para ela, para nada, né? Porque você vai ficar ali só conversando, sem ter um profissional realmente que passou anos da sua vida estudando para aquilo, tendo supervisão, tendo acompanhamento, né? Ele falou, nem é tão acessível assim. Ou seja, muito rápido chegou essa informação dessa terapeuta até a mim, mas talvez os profissionais que realmente são sérios, né, e que se dedicam pra caramba, talvez não cheguem. Ou talvez quando chega, eu vou ficar com aquela noção, nossa, isso aqui deve ser caro demais e tal. E às vezes nem é tão caro assim. Ou seja, eu quero dizer que aquilo que é importante, que interessa realmente a nós, para chegar, chega com muita dificuldade. Então, por isso eu peço, é muito importante compartilhar este vídeo. Porque é importante que o vídeo certo chegue para a pessoa certa, chegue para aquela que está com aquele interesse. Não adianta, por exemplo, fica um montão de coisa de joguinho chegando até a mim. Gente, eu odeio jogo. Assim, não é que eu odeio, mas assim, eu não gosto de ficar perdendo tempo com o jogo, porque eu acho que a vida é tão curta, tem tanta coisa pra fazer, porque assim, se eu pegar jogo, eu vou entrar no vício. Eu não quero entrar no vício, porque o meu tempo já é curto pra caramba. Então, assim, há coisas que chegam até mim, gente, isso aqui não interessa nada pra mim. Nada, talvez pra outras pessoas interessa, mas pra mim não interessa nada. Então, vou encerrar, tá? Estou pedindo só mais uma vez para vocês me ajudem que esse tipo de conteúdo chegue realmente para as pessoas certas. E agora eu vou começar a contar a minha história e por que agora eu estou concluindo os meus estudos. Estou, na verdade, recomeçando, né? Reiniciando não, porque eu já iniciei. Estou dando continuidade só agora aos meus estudos acadêmicos. Só que pode ser que cause uma confusão, não digo em vocês que me sigam, que me seguem aqui, porque aqui a gente só tem meia dúzia ainda de pessoas, esse canal é novo, mas para algumas pessoas que me conhecem, que por exemplo, estão lá no meu Facebook, que conhecem, mas não tem um grau de intimidade assim muito alto comigo, então elas não sabem tanto da minha história. Mas para não haver confusões futuras em relação a isso, porque sei lá, a pessoa vai lá no Facebook, vai ver uma foto, vai ficar meio assim, tipo, como assim? Agora essa menina falando de concluir ensino médio, se tem foto dela na universidade, se tem ela aqui falando em fazer aula de não sei o que na faculdade. Então eu vou contar a minha história.
dar uma resumida, né, no meio do início aqui, porque eu não quero lagriminha no olho. Mas, em resumo, eu estudei aqui no Brasil quando eu estava fazendo 17, e sempre fui uma boa aluna. Quando eu estava fazendo 17 anos, então eu estava no terceiro ano do ensino médio, e eu fiz curso técnico, fiz processamento de dados. Então, o que acontece? No curso técnico, no primeiro ano, você tem todas as matérias do ensino, você tem uma boa carga de matérias do ensino médio, tudo num ano só. Para depois, no segundo e no terceiro ano do ensino médio, eu tô falando isso da minha época, tá? Eu não sei se agora as coisas funcionam da mesma maneira, mas na minha época, então no primeiro ano você tinha todas as matérias básicas do ensino médio no primeiro ano, tipo português, matemática, química, biologia, física, taranã. Aí no segundo e no terceiro ano do ensino médio, você passa a ter as matérias técnicas. No meu caso, como eu estava fazendo processamento de dados, eu tinha DBase, isso tô falando que é antigo, tá, gente? Lógica de programação, essas coisas assim. Mas continuava tendo, tanto no segundo quanto no terceiro ano do ensino médio, tinha português e matemática. Isso era obrigatório, mesmo no ensino, no ensino médio técnico, né? Então, eu fiz, nessa minha época de juventude, né? Fiz o fundamental e depois, quando fui fazer o ensino médio, eu fiz isso. Fui para fazer o meu segundo grau, que a gente falava na altura, né? O ensino médio técnico. E aí agora deixa eu te contar que eu era bolsista nesse colégio e que eu odiava estudar lá, exceto pelo fato de que meu primo tinha estudado lá, que tinha alguns conhecidos por parte do meu primo. De resto, eu odiava estudar nesse colégio. Por quê? Eu estudei aqui nesse bairro, no canal antigo, eu já mostrei a escola aqui que tem nesse bairro. Estudei a vida toda, aquela coisa daquele grupinho de 10 alunos de cidade de interior, de 10, 12 alunos numa sala, no máximo, e aí aquela coisa que você conhece todo mundo. E apesar que eu era uma pessoa muito retraída, eu nunca me considerei uma pessoa tímida, mas eu sempre me considerei uma pessoa medrosa, sabe? Então eu sofria bullying, coisa e tal, mas, por exemplo, na escola aqui aconteceram muitas coisas comigo, mas como os professores me conheciam, eu era tida como a mais inteligente da turma, etc. Eu tinha, de certo modo, a proteção dos professores. Então, assim, sofria de um lado, mas tinha a compensação do outro, né? De você é conhecida como a menina inteligente, obediente, quietinha, não sei o quê. Quando você vai para uma cidade grande e você vai para uma sala, sei lá, tinha acho que 40 ou 60, acho que 60 alunos. Você não é ninguém, você não existe, você não é ninguém te conhece e tal. E muito barulho para uma pessoa que precisa de silêncio para se concentrar, muito barulho. E eu fui para esse colégio e assim, muita dificuldade. Eu tenho, é engraçado, eu e meu primo, nós somos do mesmo signo. O meu primo é aquela pessoa que todo mundo olha para ele e gosta dele e fica amiga dele fácil. Eu sempre tive aquela coisa de, ou as pessoas não ficam minhas amigas, ou elas meio que me odeiam, assim, tipo, sem eu fazer nada pra pessoa. Sempre tive isso. Então vai eu pra essa turma, aquela coisa de tentar enturmar, de tentar ter Aí tive até duas quase amizades ali, tipo, duas pessoas que me tratavam bem ali na turma. O resto, alguns eram indiferentes, e tinha as pessoas que me sacaneavam, que faziam muito bullying comigo. Bom, mas aí no primeiro ano eu fui estudar de manhã, e aí eu estudava e trabalhava. Eu arrumei um emprego numa padaria, então eu ia cedo pro colégio. Tinha um Xangai aqui, que era uma das melhores coisas que a gente tinha aqui, que era um trem que passava, ia pra lá. Podia ir de ônibus eu chegaria num horário melhor,
em Juiz de Fora, poderia acordar mais tarde para pegar esse ônibus e para ir para Juiz de Fora. Porém, o ônibus era muito mais caro. Então, a maioria de nós ia de Xangai, esse trem, porque o Xangai era muito mais barato. Então, eu ia de Xangai para Juiz de Fora. Só que quando eu chegava em Juiz de Fora e subia aquele morro todo do colégio onde eu estudei, faltava muito tempo ainda para aula. Então, imagina, você trabalhou no dia seguinte, você está muito cansado, era aquela coisa de ter que ficar esperando a aula e você cochilar. Eu ia fazer isso para um banco da igreja, ficava cochilando no banco da igreja que tinha ali perto. E depois ia para aula. As primeiras aulas eu estava realmente cochilando nas primeiras aulas. A primeira aula costumava ser de quê? De química. Tava sempre. Eu nunca tinha tido praticamente assim nota vermelha na minha vida. E no meu primeiro ano do ensino médio eu tive notas, não só tive notas vermelhas, como eu peguei 2 recuperações. Eu não entendia nada que o professor de química, por exemplo, falava, nem dos desenhos dele no quadro, que está fazendo uma fórmula aqui, de repente vai para lá, depois volta para cá. Eu me perdia total, porque eu estava assim, completamente ensonada. Ele parecia que tinha um ovo na boca, etc. Peguei 2 recuperações, mas me esforcei, peguei livros na biblioteca, esqueci os cadernos, porque eu não entendia nada que estava nos meus cadernos. Falei, vou entender química do zero. Peguei livros na biblioteca e eu estudei e eu fechei todas as provas. Das 2 matérias que eu peguei recuperação, eu fechei as provas no primeiro ano. Mas eu odiei aquele primeiro ano. Quando chegou no segundo ano, eu falei assim, vou estudar à noite. E quando eu estudei à noite, eu amei estudar à noite. Se bem que a gente matava muita aula, porque era tudo gente que trabalhava. Aí tinha uma galera, vamos ali, que tá acontecendo um negocinho ali. E eu me sentindo muito adulta. E aí coisa e tal. Porém, eu tive um aproveitamento ótimo nesse segundo ano do ensino médio. Eu passei muito fácil, sabe? Tipo, era fácil entender as coisas, os professores gente boa, os alunos gente boa e tal, mó tranquilo. Minha vida foi feliz no segundo ano. Só que quando volto pro terceiro ano, e aí lá em casa a pessoa falando que não queria que eu estudasse à noite, porque à noite só tem maconheiro, blá, 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 volta eu pro de manhã, volta eu pro meu terror, que eram aqueles alunos da parte da manhã que faziam muito bullying comigo. Eu não quero relembrar as coisas aqui, mas eram bullying, eram coisas quase criminosas. E tem uma coisa até que até hoje eu nem entendi muito bem o que foi, realmente uma coisa criminosa. Só que na altura eu era ainda uma menina tentando ser adulta e que não sabia lidar com as coisas. E aquela pessoa que, apesar de não ser tímida, porque eu tinha aquela coisa de saber ter iniciativa para tentar, o tímido geralmente nem tenta, né? Para tentar fazer uma amizade, para tentar, apesar de ser sempre rejeitada, eu ainda tentava. Mas eu tinha muito medo, muito, eu tinha medo de tudo nessa época. A pessoa que eu sou hoje é muito diferente dessa pessoa que eu fui nessa época do ensino médio. E aí volta eu para aquela turma que eu odiava. E eu vou te dizer que as pessoas que eram mais cruéis comigo, e é essa palavra, crueldade, não eram as pessoas de Juiz de Fora que eu nunca tinha visto na minha vida. As pessoas pra mim, tipo assim, elas não me enxergavam, na verdade. As pessoas, assim, que eram cruéis comigo eram pessoas da minha cidade. Não daqui de onde eu moro, mas do centro da minha cidade, que eu moro num bairro dessa cidade pequena. Aqui foi onde eu estudei a vida toda, com 10, 12 alunos na sala. Mas no centro daqui da minha cidade, né, que tem muita gente legal no centro da minha cidade, não quero que fiquem com a imagem só do ruim que eu vou contar, tem muita gente boa e tal, mas tem aquelas panelinhas, tem aqueles grupinhos das pessoas dos sobrenomes importantes, ou das pessoas que se acham importantes porque, sei lá, porque tem uma condição um pouquinho... Eu lá era bolsista, mas era um colégio particular onde várias pessoas da cidade não eram bolsistas e aí havia muito, era uma crueldade muito classista, sabe? Aquela coisa de querer te humilhar, porque você é pobre mesmo. Era esse tipo de coisa, de querer te rebaixar, porque te escolheu como vítima. E, é você que eu vou fazer de idiota.
E eu penava na mão dessas pessoas que não eram as de lá de fora, eram as pessoas daqui, as patricinhas daqui da minha cidade. Só que principalmente naquela época eu era aquela pessoa que guardava as coisas muito pra mim. Que eu não ficava contando para as pessoas, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Por isso talvez hoje eu falo muito, né? Hoje eu ponho tudo pra fora. Eu interiorizava muito, muito dentro de mim. Talvez porque eu não quisesse enxergar que a coisa era real, porque era tão, tipo assim, tão sem nexo, sabe? Por quê? Por que eu tentando ser agradável com a pessoa, eu nunca fiz mal nenhum pra pessoa, e por que a pessoa, o que me faz? Era um nível, tem uma novela que é Chocolate com Pimenta, acho que é essa mesmo. A Mariana Ximenes faz lá a personagem, que ela aí chega no negócio lá e jogam um balde de tinta verde em cima. Era esse tipo, nesse nível de humilhação, assim, de coisas que faziam pra eu ficar ali no meio de uma situação em que todo mundo vai me ver como imbecil e que vão rir de mim e que vão apontar pra mim por causa de uma armação que fazem pra você. Cara, aconteceram coisas, fizeram coisas muito cruéis e que eu guardei pra mim. Eu odiava estudar de manhã. Eu odiava aquela turma. Por que faziam isso comigo? Por falta do que fazer. Que se tivesse um serviço pra fazer, que não fossem pessoas mimadinhas que tinham tudo nas mãozinhas, não ia gastar tempo humilhando alguém, tentando humilhar alguém. Então eu odiava estudar lá. Porém, eu tinha um propósito na vida. Então, eu aguentava aquilo tudo em função do meu propósito. Eu quero me formar, eu quero ter minha independência financeira, blá, 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 blá. Então, eu aguento isso. Eu queria, na verdade, estudar à noite, só que meus pais não deixaram, porque no ano anterior tinha sido uma maravilha. Só gente que trabalha, gente responsável, gente da luta, sabe? Não essas patricinhas, esses playboys nojentos. Então, tive que aguentar, porque meus pais não deixaram eu estudar à noite. Tive que estudar de manhã de novo. Eu já tinha tido uma prévia quando eu estudei o primeiro ano de manhã. Quando foi no segundo, eu estudei à noite. Quando chegou no terceiro, encontrei com essa mesma turma novamente. Só que aconteceram coisas na minha família que eu não vou falar que foi surpresa, porque é estranho falar. Eu sempre soube que isso ia acontecer, eu só não sabia quando. Que foi o dia em que eu saí da casa dos meus pais. Foi mês de agosto, exatamente dia 16 de agosto. E eu já tinha passado, como eu sempre fui muito inteligente, e nesse terceiro ano era só matérias técnicas, né? Não tinha química, que era o meu terror, física. Tinha matérias técnicas, aí tinha português e tinha matemática. Eu não era tão boa nas coisas técnicas, porque a pessoa retraída, ela nunca conseguia estar na frente das coisas. Na altura, a gente fazia programação em computador, eram computadores 386, 486, que são as telas grandes, com aquela bunda atrás, sabe? Aquele tubo grande. E aí era um computador numa mesinha, e aí 4 alunos, 2 na frente, 2 atrás, vendo o que os alunos estão fazendo. Aí de vez em quando alguém deixava você ficar na frente para você praticar. Eu não tinha computador em casa para praticar as coisas. Sempre aquele que tem computador em casa acaba meio que tomando mais o espaço, você não tem muito tempo, mas mesmo assim eu consegui passar. Isso agosto. A aula termina, né, no final do ano e tal. Eu ainda não tinha passado em matemática. Mas sabe que é pouco? Eu não sei se eu estava com 47 pontos, alguma coisa assim, isso em agosto. Mas já tinha passado em português, já tinha passado em tudo. E aí aconteceu, naquela semana, eu voltava sempre, porque eu ia cedo no Xangai,
para Juiz de Fora, para ir para essa... eu ia falar o palavrão. Para ir para essa aula, para essa escola. Estudava até, acho que, não sei, 11h30, meio-dia, sei lá. De lá eu subi a pé um morro gigante, porque o que eu ganhava não dava para ter dinheiro para mais transportes, até o Alto dos Passos, onde lá tinha, hoje não tem mais essa padaria que eu trabalhei. Era um salão enorme, onde tinha ao mesmo tempo, era padaria, era lanchonete e era mercado. Então, às vezes, eu já trabalhei no caixa, já trabalhei na lanchonete, às vezes trabalhei na parte do mercado, às vezes na parte do pão, servindo pão para as pessoas, às vezes até lá dentro, na confeitaria, e tendo que vir buscar bandejas e tal, para arrumar as mesas. Já trabalhei em todas as áreas dentro daquele mercado. Lá nesse mercado eu pegava às 2 da tarde e saía às 10 da noite, 8 horas de trabalho diários. Só que eu saía, era meio-dia e pouca, mesmo subindo aquele morro todo, eu chegava no meu trabalho, ainda faltava um tempo até pegar no trabalho. Era aquele tempo que a gente tirava para comer alguma coisa e tal. Aí eu pegava no trabalho, trabalhava lá até às 10. Depois o próximo ônibus que eu tinha para vir para casa era 10h15 e depois tinha o último que era 11 horas da noite. Só que esse ônibus, que era 10h15 ou 11 horas da noite, ele não passava lá na porta do meu trabalho. Eu tinha que descer também aquele morro inteiro, ir lá para o centro da cidade, na altura. Esse ônibus só passava perto da Floriano Peixoto, longe pra caramba. Ou seja, saindo 10 horas da noite do trabalho, não tinha a mínima condição de eu pegar esse 10h15 para poder vir para casa. Então eu chegava no ponto, era assim 10h30, 10h40, depois de andar aquilo tudo. Então a minha solução era sempre ir no ônibus de 11 horas para casa. Mas acontecia um detalhe: quando era feriado, esse ônibus que passava 11 horas da noite passava 11h30. Então assim, piorava ainda mais a situação. Só que aí chegou um certo dia que o meu pai falou que não queria mais que eu viesse para casa no 11 horas da noite. Aí tentei explicar toda essa lógica, não tem como, até eu sair de lá, não tem como. Mas o meu pai, como alcoólatra e como uma pessoa machista também, aquele que fala, eu sou o dono da casa, quem manda aqui sou eu, você tem que fazer como eu quero, não importa se tem lógico ou não, tem que fazer como eu quero e pronto, acabou. Impôs e colocou uma condição que assim, ou você faz o que eu quero, ou você não mora mais na minha casa. Foi exatamente assim. E aí durante aquela semana eu ainda tentei, de alguma forma, né, apesar da falta de lógica, de racionalidade disso, de fazer aquilo que meu pai queria, que era que eu viesse no ônibus de 10h15 e não de 11 horas. Eu saía do trabalho 10 horas da noite. Aí uma colega minha que trabalhava junto comigo, ela tinha um namorado que tinha um carro muito louco. Gente, eu não sei, não lembro o nome sei lá, um Santana, um trem assim, sabe? E ele dirigia muito loucamente, inclusive, e ele buscava ela no trabalho todos os dias. Ah, porque é tarde, Juiz de Fora, que você quer. E eu contando minha história pra ela, não, eu vou falar com ele e ele vai te buscar. Ele vem sempre me buscar, então ele vai te levar de carona até o seu ponto de ônibus, que é assim, ó, voando. A gente chega lá a tempo de você pegar esse 10h15 para você chegar na sua casa no tal horário que seu pai ordenou. E foi assim durante alguns dias. Aconteceu, inclusive, de eu não conseguir pegar o ônibus nesse ponto da Floriano, mas dele vir e correndo, assim, sabe, para alcançar o ônibus onde estava, de parar, assim, no próximo ponto, para eu pegar, entrar dentro desse ônibus de 10h15, e meu pai me ver chegando em casa. Quando eu chegava em casa, meu pai estava em pé, dentro da cozinha, ele olhava para minha cara, olhava para o relógio, aí via, né, que eu realmente tinha chegado no horário que ele mandou.
virava as costas e ia dormir. Até que chegou um bendito dia em que eu não consegui. Mas que eu achei que meu pai ele não ia ligar, porque eu tinha uma justificativa para não chegar no horário. Não é porque eu tava bebendo, não é porque eu tava me drogando, não é porque eu tava dando pra alguém, até porque eu era virgem nessa altura. Nada. Eu simplesmente, a pessoa que já estudou de manhã e que foi trabalhar, chegou o horário, chegou à noite, o meu patrão, tinham 2 sócios, donos dessa padaria. Aí tinha um que cuidava só da parte administrativa, só a parte de pagamentos também, coisa e tal. E ele falou assim, olha, o outro sócio lá, ele vai viajar, vai para Ilhéus essa semana aí. E antes de ir, a gente vai pagar para vocês as horas extras que vocês fizeram. E de fato, eu trabalhava igual uma louca. Eu trabalhava também sábados e domingos. A minha folga era apenas às terças-feiras. Só que eu tinha que ir pra Juiz de Fora do mesmo jeito, porque terça-feira eu tinha aula, né? Então, assim, eu realmente não tinha um dia que eu falasse assim. E eu tava sempre no estado de cansaço. Porque eu não tinha um dia que falasse, esse dia é meu, né? Porque eu trabalhava sábado e domingo. Nas terças-feiras, que eram minhas folgas, eu ia pro colégio. Porém, nesses dias, como tinha uma moça lá que estava grávida, que entrou em licença maternidade, eu estava indo fazer o dela também. Então, eu não estava tendo folga já mais de mês, assim, que eu estava sem folga. Mais de mês não, só aquele mês, exagerei agora. Aí ele falou que ia pagar já de uma vez as nossas horas extras para poder viajar tranquilo e tal. Cara, imagina, a gente que é pobre, não tem bosta nenhuma. Quando alguém fala que tem um dinheiro para te dar, porra, a gente fica feliz pra caramba. Eu falei, o quê? Vai me dar agora, já de uma vez, minhas horas extras? Que ótimo, você vai falar que não? Claro que sim. Aí falou assim, depois do expediente, vocês aguardam então que a gente vai pagar um por um. Aí naquela de até chegar a minha vez de receber, quando eu vi, lascou-se, 10h30. Perdi o 10h15, mas pensei, não tem importância. O menino lá, o namorado da minha amiga, já tá lá fora esperando ela pra levar ela. Vai me levar até o ponto, vou pegar 11 horas, vou chegar em casa, vou explicar pro meu pai, olha, eu atrasei por causa disso, aqui, ó, recebi o meu dinheiro aqui. Vai ver que foi um motivo útil, foi uma coisa importante, né? E não vai ter problema com o meu pai em relação a isso. Isso imaginei eu. Aí para piorar, esse dia era dia de Assunção de Nossa Senhora. Então, o tal ônibus que devia passar 11 horas, passou às 11h30, cheguei meia-noite e tal em casa. Meu pai, não adianta eu falar com vocês que ele não quis saber, que eu expliquei de todas as maneiras para ele. Para ele, a única coisa que interessava era que você me desobedeceu. Eu sou o homem da casa, quem manda aqui sou eu. Como você me desobedeceu, agora a partir de amanhã, ou você não estuda e nem trabalha mais, ou então você não mora mais nessa casa, que a casa é minha. E foi isso, muito claro. Você não sai mais dessa casa. Você não estuda nem trabalha mais. E se você me desobedecer e quiser estudar e trabalhar, você não mora mais na minha casa. E aí eu dormi naquela casa sabendo que era a última noite que eu dormia lá. E aí, óbvio, foi aquela confusão danada. E eu nunca tinha falado alto tem gente que briga com o pai, que fala na mesma altura e tal. E hoje em dia, né, eu não fui educada assim. E talvez tenha sido essa única vez que eu contrariei o meu pai. Então no dia seguinte eu arrumei minhas coisas e fui embora. Claro, com muito choro. Ele ainda falou assim, vai com Deus. E eu vou com ele sim. Aí depois eu posso contar a história pra onde que eu fui, porque pra não enrolar aqui, né? Então eu saí de casa nesse dia. Só que o meu plano era, vou embora, vou dar um jeito na minha vida. Eu não ganhava bem pra falar pra bancar alguma coisa, um apartamento, não. Meu dinheiro era só praticamente pros livros caríssimos da escola. E pra passagem, que era caríssima também,
que eu ia de Xangai, que era mais barato, mas eu voltava de ônibus, né? Então, eu trabalhava, era salário, né? Não tinha dinheiro. Eu falei assim, tenho como me bancar em Juiz de Fora. Não tinha dinheiro. Mas eu fui muito com a ideia de que vou sair da casa dos meus pais, mas eu vou continuar estudando e trabalhando. Aliás, minha mãe até falou assim, tem que esperar, porque sabe como é que ele é. Daqui a pouco ele muda de ideia. Cara, meu pai vai mudar de ideia daqui a 15 dias. Você acha que o meu patrão vai ficar esperando? Eu falar assim, eu ligar pro meu patrão e falar assim, olha, eu não vou poder essa semana não, porque meu pai ainda não mudou de ideia. Mas você me espera, guarda o emprego pra mim aí, tá? Daqui a pouco meu pai muda de ideia e eu posso voltar a trabalhar. Tipo assim, né? Então assim, nada podia parar. Mesmo se eu ainda não tivesse passado em matemática, eu ia perder esse ano mesmo pelas faltas, porque eu saí da casa dos meus pais, dali eu fui direto pro meu trabalho, com a minha mochilinha, das minhas coisas arrumadas, sem saber para onde eu ia depois disso. Eu trabalhei ali, a minha ideia era no dia seguinte ir pro colégio. Nisso, naqueles dias, o juizado de menor foi atrás de mim, porque eu só tinha 17 anos de idade. Achei que eu ia até ser presa, porque a gente não sabe, né, como é que funcionam essas coisas. Mas pelo contrário, eles foram para me apoiar. Falaram que meu pai foi atrás deles para reclamar de mim, para falar que eu fugi de casa, mas que notaram pelo bafo de álcool que alguma coisa de errada tinha acontecido e que a culpa seria dele. Todo mundo ficou assim a meu favor naquela altura e tal. E falaram assim, que inclusive que se eu quisesse voltar para casa, era só me falar, porque eles iam dar um jeito de tirar meu pai de casa para me colocar, que o direito era meu enquanto filha de estar ali, que ele não tinha o direito de fazer isso comigo, que eles notaram pela agressividade que ele chegou lá, que alguma coisa estava acontecendo comigo, então eles estavam indo lá por mim, para me ajudar. E então assim, que eles tirariam, só que eu não queria que tirasse meu pai da casa dele. Por quê? Porque eu sabia que a minha hora tinha chegado. A minha hora de sair daquela casa tinha chegado. Eu sabia que um dia essa hora ia chegar. Como a cidade era pequena, né, o pessoal do juizado de menor lá até sabia da minha reputação, de boa aluna, sempre notas boas, não sei o que, menina trabalhadora, não faz coisa errada, não tinha histórico de coisa errada. Na adulta até tem, mas naquela época eu não tinha. Eu não fazia nada errado. Então estavam ali para me ajudar, só que eu falei, não precisa fazer isso. Mas pra onde você vai? Não me preocupa não, vou dar o meu jeito. Então eu não voltei para casa. Não deixei, acho que tá chovendo, que fizesse nada com meu pai. Só que minha mãe depois foi lá levar no meu trabalho, levar umas coisas que eu tava precisando, umas roupas. E ela me falou que meu pai tinha dito que ia lá no meu colégio, que não sei o quê. E eu vou falar uma coisa que vai parecer meio estúpida talvez, mas eu deixei de ir pro colégio naquele dia. Eu fiquei imaginando aquelas pessoas que faziam tanto bullying comigo, o que elas não poderiam fazer com o meu pai, que era um cara alcoólatra, desses que muitas vezes, assim, é alcoólatra que pode ter... Aquele alcoólatra conhecido, que todo mundo vê como um mero alcoólatra, porque apesar de tudo eu não tinha ódio do meu pai por ele ter feito isso comigo. Eu não desejava o mal pro meu pai, vingança do meu pai, olha, ele fez isso comigo, agora eu quero que ele pague por isso. Porque se eu desejasse o mal pro meu pai, eu ia querer que ele fosse naquele colégio, que ele fosse humilhado por aquelas pessoas da maneira com que eu era humilhada todos os dias. Então eu não quis, eu fiquei imaginando a vergonha que seria. E ele, enquanto uma pessoa, entre aspas, mais indefesa, no sentido, não indefesa, é claro, ele era muito violento, etc. Mas eu falando indefeso no sentido de que o álcool já tinha tomado a consciência dele. Porque uma coisa é fazerem algo comigo, eu tenho consciência do que está acontecendo.
fazer uma coisa com uma pessoa que já não tem consciência das coisas é o mesmo que ser cruel com uma criança, com uma pessoa deficiente, que não tem como se defender. A mente dele estava toda tomada pelo álcool. E aí eu fiquei imaginando as pessoas, sabe, a crueldade dessas pessoas com ele. E eu nunca mais voltei naquele colégio, exceto quando eu precisei, anos depois, de pegar histórico para voltar a estudar. Resumindo muito, depois aconteceu, me virei, né? Aconteceu um montão de coisa, fui morar no Rio, fui morar em Portugal. Em Portugal, primeiro aquela coisa de você ter que sobreviver, se adaptar, depois você sobreviver num país que não é o seu. Depois, nos últimos tempos, tive um relacionamento muito tóxico, abusivo, inclusive, lá com um brasileiro. E quando, enfim, eu consegui sair desse relacionamento mega tóxico e abusivo, eu quis comemorar. Eu quis gastar o meu dinheiro comigo mesma, coisas assim. E aí, uma das coisas... Aí eu viajei, fiz um montão de coisa boa. E uma das coisas que eu fiz foi tentar realizar esse sonho que ficou parado por circunstâncias da vida, né, por um montão de coisas, né, que aconteceram, que era o de continuar os estudos. E aí eu fiquei, sabe, quando te vem um pensamento e a coisa vem assim, de repente, a informação vem assim, você fala assim, nossa, que coincidência, eu estava pensando nisso, né, aquelas coisas. Nisso eu acredito em lei de atração, sabe, em muitas coisas que hoje gourmetizam. Eu não acredito não, mas eu acredito às vezes nisso, do seu pensamento atrair certas coisas. Me veio assim, eu pensando que queria voltar a estudar e tal, de repente me veio a informação de que em Portugal havia uma coisa chamada Maiores de 23, que é uma prova que você pode fazer independente da escolaridade que você tenha. Não importa se você tem. Desde que você tenha mais de 23 anos, não importa se você só fez o primeiro ano ali do fundamental. Não importa. Se você fizer essa prova, se você passar nessa prova, você entra na faculdade, ponto, acabou, final. E aí eu vi, gente, será que eu consigo fazer esse negócio? Só que quando eu vi isso, faltava 15 dias para a data da prova. Eu ainda pensei assim, tá bom, vou me inscrever, vou ver o material que eu tenho que estudar, mas eu vou fazer ano que vem que eu devo passar, né? Porque aí eu passo um ano estudando para essa prova, porque ainda mais em Portugal, um montão de matéria que eu nunca estudei na minha vida. Por quê? A prova era, se eu não me engano agora, de direito, só que o direito não é o daqui, não é o Código Civil daqui do Brasil, é o Código Civil de Portugal. Na altura, não tinha ainda essa coisa da gramática, né? Das regras gramaticais, aquela coisa que houve essa junção, que agora, antes era aquela coisa de ter Cs, Ps entre as palavras, então tinha que usar o português de Portugal para tudo, mas por sorte, como eu sempre li muito, e eu li muita literatura portuguesa também, isso não era tão difícil para mim. Mas tinha coisa de economia, que eu nunca estudei economia na minha vida. Mas eu peguei as matérias, falei assim, eu vou estudar, vou fazer essa prova agora só para eu ter uma noção do que cai, etc. Então, falando assim, não vou passar 15 dias estudando, você acha que eu vou passar? Mas eu continuo estudando em casa mais um ano, e no ano que vem eu presto novamente essa prova dos maiores de 23 e entro na faculdade. Então, bicho, eu fiz a prova muito nessa, assim, pela experiência de fazer a prova, vamos ver como é que é. Mas é claro que lá no fundinho eu tinha aquela esperança, seria tão bom passar, já começar a estudar esse ano, entrar na faculdade esse ano. E eu estava indo para fazer publicidade, marketing e relações públicas, que é um curso que eu acho que nem tem aqui no Brasil. Tipo, tem separado, ou você faz publicidade, ou você faz marketing, ou você faz relações públicas, mas tudo numa coisa só. Não que eu saiba, não tem aqui.
Mas eu peguei, estudei aqueles 15 dias ali, dei uma lida no negócio, nem deu tempo de eu ler tudo em 15 dias. E fui no dia para fazer a prova. Quando saiu o resultado, a gente tinha que ir lá, e tinha lá umas folhas lá coladas, né, por ordem alfabética do nome das pessoas. E aí eu fui lá para ver. Ai, gente, deu uma tristezinha quando eu não vi meu nome lá na lista. Eu falei, pois é, não é dessa, né? Mas, tipo assim, fazer o quê, né? Então, saí assim, meio assim, não saí triste, assim, desolada, mas assim, pena. Só que depois eu vi que eu tinha visto o mural errado. Que pro curso que eu ia fazer, Publicidade, Marketing e Relações Públicas, era um outro mural lá na Tangente. Quando eu cheguei lá, eu vi, caraca, eu passei. Então, vocês podem ver então, às vezes nos meus históricos de Facebook e tal, coisas minhas na faculdade. Cheguei a fazer faculdade em Portugal, porém eu não tinha o ensino médio completo. Cheguei a completar essa faculdade de Portugal? Não. Por quê? Porque eu precisava sobreviver, pagar contas, pagar aluguel sozinha na Europa. Achei que ia dar durante um tempo. Eu odeio ter que desistir das coisas, mas chegou uma hora que estava inviável, porque eram muitas horas de estudo, muitas horas de trabalho para fazer, para este curso, né, que eu tinha escolhido. Eu não estava dando conta de ter que trabalhar e de pagar contas e de estudar, e infelizmente eu tive que parar. Então volto eu para o Brasil anos depois, voltei eu para o Brasil. Claro que as coisas que eu fiz lá não têm equivalência aqui no Brasil. E mesmo se tivessem, tem coisas que eu já nem lembro, gente. Então eu falei assim, gente, eu preciso fazer algumas coisas de novo, até para eu lembrar, porque tem coisa que eu não lembro. Hoje, por exemplo, eu não ia querer fazer publicidade, marketing e relações públicas. Então o que eu estudei em publicidade, marketing e relações públicas, mesmo se tivesse equivalência, que eu pudesse trazer para cá e fazer uma faculdade aqui, não é o curso que eu quero fazer mais. Então, eu falei, para eu estudar então aqui no Brasil, para eu fazer a faculdade aqui no Brasil, eu tenho então que concluir o ensino médio que eu não fiz lá naquela época que eu saí de casa, para eu poder fazer a faculdade aqui. Então agora que eu contei toda a minha história, vou contar para vocês como é que estou voltando a fazer o ensino, a querer concluir o meu ensino médio. Aí eu vou ensinar como é que você vai fazer, se você quiser concluir tanto ou fundamental ou o ensino médio. Você vai se dirigir, eu já ouvi falar do EJA, coisa e tal, mas onde eu fui CESU, CESU. Você procura no Google por CESU na sua cidade. Por exemplo, aqui na minha cidade, pequenininha, onde eu moro, não tem. Aqui tem EJA. Mas eu não queria fazer EJA porque a mulher me explicou o negócio, eu não entendi muito bem, eu não quero fazer uma coisa que eu não entendi direito como é que funciona. E parece que pro EJA eu teria que ir mais vezes e tal, isso não ia dar certo. Aqui minha cidade mais próxima que eu tenho de onde eu moro é Juiz de Fora. Então pesquisei. CESU Juiz de Fora, ou Unidades CESU Juiz de Fora. Eu vou deixar tudo escritinho aqui abaixo, porque senão a pessoa escreve, sei lá, CESU com SESU, talvez não vai dar pra outra coisa, né? É CESU. Aí procura pela unidade CESU da sua cidade, que é onde você vai para se inscrever, para pegar as apostilas, para fazer as provas, para tirar dúvida. Vai ser nesse lugar que você vai escolher. Eu aconselho que quando você for lá, você já vá, para não perder tempo. Porque eu tive problema, porque eu estava com as coisas incompletas. Isso eu mostrei nos vlogs do meu canal anterior. Essa luta, tá faltando documento, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas se você puder, então, eu já te adianto que você precisa dos seus históricos escolares. Aí, no caso, se você vai fazer pro ensino médio, você quer concluir o ensino médio, você tem que levar o histórico do fundamental e se você já iniciou, ainda não acabou o ensino médio, também o histórico do ensino médio. Você tem que levar a original e tem que levar a cópia. Não pode só com a cópia ou só com o original. Tem que levar
ambos para eles. Eles vão te devolver o que é original e vão ficar com a cópia. Verifica se está assinado o seu histórico, porque aconteceu de um deles que eu levei, não tinha assinatura, simplesmente não tinha assinatura ali, então eles não aceitam. Teve um outro que eu levei que deu um outro problema também, porque eu tinha a cópia que seria na minha época da 5ª ou 8ª série, mas eu não tinha o original, tive que fazer um pedido. Só que a minha escola já não é mais onde era, agora é em outro lugar. Então tive que fazer um pedido de uma segunda via desse histórico escolar. Quando você pede a segunda via, aqui me falaram que ia demorar 60 dias para sair. Acabou que não. Dei uma pressionada, uma implorada lá, acabou saindo mais cedo, mas assim, mesmo assim, demorou um pouquinho. Então aconselho que você providencie todos os documentos e preferência, trate primeiro de conferir se os seus históricos estão tudo direitinho para você levar. Aí, além de histórico, precisa de cópia, né, da sua identidade, do seu CPF. Não vale carteira de motorista. Foto 3x4, comprovante de residência. Tem que levar todos os documentos. Se você não levar todos, não aceitam. Então é isso, você estando com todos os documentos, você vai chegar lá e vai falar que você quer se inscrever e você vai falar qual horário é melhor para você. Que horário que você pode ir lá? Seja para tirar dúvidas, seja para fazer provas. Qual horário? Manhã, tarde ou noite? Aí você fala, eu quero tal, digamos, você fala, eu quero estudar, quero à noite. Naquele horário vai ter lá um horário dos dias dos que os professores estão lá. Eles vão te dar as apostilas. Você vai ter uma primeira conversa com esse professor. Aí ele te dá uma apostila, ele vai te passar um trabalho. E nas apostilas você vai levar para casa. Você fala, mas eu não consigo estudar em casa. Então leia o material em casa. E depois você vai lá um dia só para tirar dúvida com o professor. Eu achei os professores de lá muito solícitos. O professor de matemática, porque, entretanto, eu não tinha então passado na matemática, né? Então eu vou ter que fazer matemática para eu concluir esse ensino médio. Eu vou ter que fazer 3 matérias para concluir o ensino médio. Que é a matemática, que é a que eu não tinha passado no meu 3º ano do ensino médio. E como eu fiz curso técnico, o inglês eu tinha, mas não tinha... No meu ensino técnico, eu nunca estudei nem filosofia nem sociologia, que são obrigatórios. Então eu vou ter que fazer provas de filosofia e sociologia do 1º, 2º e 3º ano. Então, voltando a falar, a matemática, por exemplo, eu só tenho que fazer a matemática do 3º ano, porque nas outras eu já tinha passado, dos anos anteriores, né? Eu tinha passado. Mas aí o professor até falou comigo assim, às vezes a pessoa fica em casa, quebrando muita cabeça, às vezes é mais fácil ela vir aqui e tirar a dúvida do que ela ficar quebrando a cabeça em casa. Então, assim, o próprio professor te estimula, tipo, vem aqui, eu tô aqui para te ensinar, eu tô aqui para tirar sua dúvida, não fica de bobeira, pensando, vou lá, vou incomodar. Não, venha, eu quero te ensinar. Eu achei muito solícito, professor, muito. Então, é simplesmente isso. Você levando o seu histórico, eles vão avaliar o seu histórico e vão falar quantas matérias que você precisa fazer. No meu caso, eu só preciso fazer 3 matérias, que é a matemática do último ano, do 3º ano, e filosofia e sociologia do 1º, 2º e 3º ano. Eu fiz isso, acabou. Toma aqui, minha filha, o seu diploma aí do ensino médio. E aí vai ser de acordo com os seus históricos que vão dizer para você o que você precisa. Então, cada professor está lá em determinado dia. No meu caso, a professora de sociologia, ela só está lá às segundas-feiras, no horário que eu escolhi. Eu escolhi horário de tarde, não escolhi de noite. Porque às vezes eu tenho que fazer coisas de Juiz de Fora, por exemplo, eu estou fazendo esse tratamento no dentista, então eu faço tratamento no dentista de manhã, acabou o tratamento, sei lá, almoço em Juiz de Fora e já vou lá para a escola. Eu estou organizando dessa maneira. Eu não gosto de marcar coisas para Juiz de Fora à noite, porque à noite eu gosto sempre de aproveitar
os dias que eu já tenho que fazer coisas lá na cidade e à noite já tá tudo fechado e tal. Então, no meu caso, a segunda-feira, dos professores que eu tenho, das matérias que eu tenho que fazer, eles só estão lá às segundas e quartas. Por isso que agora eu tô marcando minhas coisas de fora para segundas e quartas, dentista, segunda e quarta. Essa segunda não, porque eu tenho um dentista que é aqui no meu bairro, então não vou poder ir em Juiz de Fora, não vou fazer prova, então é no mesmo horário. Mas quarta eu vou, na outra semana eu pretendo ir na segunda e na quarta. Na segunda eu tenho sociologia, tem professor de sociologia, de matemática. E na quarta tenho matemática e filosofia. Então, é assim, vou te dar os materiais, agora eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é minha pasta. Ó, no caso, aí eu cheguei lá, aí já me inscrevi, tudo certinho, estou inscrita, né, no SESU. Aí eles vão te dar uma apostila, não te dá não, eles vão te emprestar, tá? Uma apostila, você pega emprestado, tanto que você não pode anotar nada nas apostilas. Isso aqui é de matemática. Aí eles passam primeiro, o professor passou um trabalho para eu fazer, esse trabalho vale 10 pontos. Depois eu vou fazer 3 provas, esse é o meu caso. 3 provas que valem 30 pontos cada uma. Então, eu vou estudar agora esse fim de semana. Eu vou estudar uma unidade, vou fazer esse trabalho. No dia que eu for lá, na quarta-feira que vem, que eu for para entregar esse trabalho, eu já vou fazer a prova dessa primeira unidade. Enquanto eu estou fazendo a prova, o professor já vai estar corrigindo o meu trabalho. Aí cada semana, a minha ideia é, sendo possível, cada semana, 2 semanas no máximo, eu estar fazendo prova lá. E aí, esse é o de matemática. E este daqui é o material de filosofia. Aí, esse já tá até, ó, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo emprestado. Não podemos rasurar as coisas. A professora também já me passou o trabalho de filosofia. Ela falou que algumas coisas tem na apostila, outras coisas é para consultar na internet. Vale 10 pontos o trabalho, também a mesma coisa. Depois provas de 30 pontos. Aí o que pode me atrasar é se eu tiver alguma dúvida muito difícil, eu precisar lá para tirar essa dúvida. Mas em geral é isso. Faz o trabalho, leva, no dia que leva, tá lá com o professor, já faz prova e beleza. Prova de matemática, pode usar calculadora, olha que beleza. Só que essa daqui, ó, pobrinha. Tá? Por quê? Antes eles deixavam a pessoa usar o celular, só que as pessoas estavam fotografando a prova. Então, agora é só com a calculadora pobrinha. Eu tava achando, passei um dia aí procurando essa calculadora aqui, pensando, será que eu vou ter que comprar outra calculadora? Mas lá eles oferecem. Eu cheguei nessa apresentação lá, aí tem uma caixinha lá cheia de calculadorinhas igual essas aqui, que empresta para o aluno na hora que ele vai fazer a prova. Acho que eu referi, né, que é de graça, que você não paga exatamente nada, né, não paga nada para fazer isso. Então eu desejo que, primeiro eu quero falar assim, se você, eu queria fazer, mas ainda não dá, não se pressione, quando for a hora, vai ser a hora e você vai conseguir, vai dar um jeito. Eu acho muito chato, aquela coisa de impor, você tem que fazer isso agora, essa pessoa tá com um turbilhão de coisas acontecendo na vida dela e fica a pessoa pressionando, você tem que isso, você tem que aquilo. Na hora certa vai rolar. Então eu espero que eu tenha conseguido. Eu sei que acabei contando muito a minha história e tal, mas é para mostrar que às vezes a vida não é linear. Eu sempre, talvez isso vai me ajudar muito hoje. Eu não tenho dificuldades porque eu leio muito. Eu parei de estudar naquela época lá, mas eu fiz 500 milhões de cursos, porque eu vejo que as pessoas de hoje, da faixa dos 30, elas até se sentem meio enganadas, porque colocaram na cabeça dela que elas iam fazer faculdade, que faculdade ia resolver a vida delas, e elas estão vendo que afinal não resolveu. Eu vejo que é uma frustração bem grande nas pessoas de 30, mas a minha geração de 40, não posso falar por todo mundo, mas talvez aqui onde eu moro,
na nossa cabeça colocaram muita coisa do técnico ou de pequenos cursos tipo Senac, Senai, SESI, que esses cursos assim, que quanto mais cursos, os cursos breves, profissionalizantes, porém breves, que esses iriam mudar a nossa vida. Então, o que eu mais tenho dessa época, desde quando eu saí de casa, depois fui morar no Rio, cheguei no Rio já fazendo curso, só no Senac eu fiz 3, 4 cursos no Senac. E olha, só morei 2 anos no Rio antes de ir para Portugal. Portugal eu fiz um monte de cursos também. Eu deixei de dar continuidade ao meu ensino acadêmico, mas eu continuei seguindo aquele ritmo da coisa que falavam, faz um curso profissionalizante aqui, aí você vai ter emprego, aí você vai ter isso, Estudei muito, fiz muitos cursos, fiz essa faculdade aí que eu não concluí, mas não me arrependo, assim, no sentido tipo, foi o tempo que eu tive na faculdade foi um dos melhores da minha vida, porque cara, a faculdade é um abridor de mente. Eu amei os professores de Portugal. Eu ia para aula como quem ia para um teatro para assistir uma peça. Tinha aulas que eram no auditório e tudo. Nossa, os professores geniais, maravilhosos. Eu me emocionava com a sabedoria, com as coisas que eram passadas ali pra mim, coisas que a gente, nossa, eu não sabia disso, eu ia empolgada, eu amava. Eu não continuei porque não deu mesmo financeiramente pra me bancar enquanto estudava, assim, consumia muito tempo mesmo, mas eu amava aquelas aulas. Então, assim, tem gente que só quer a conclusão, né? Só quer estar ali com o diploma, ela não importa se ela puder, por exemplo, pagar alguém para fazer trabalho para ela paga. Quantas vezes eu, em trabalhos que eu fiz aqui no Brasil, teve um, por exemplo, que meio que não, né? De fato, a mulher mandou fazer o trabalho, eles iam viajar, fazer um cruzeiro, aí mandou eu corrigir o trabalho da filha dela, sendo que essa nem era a minha função na empresa, sabe? Então, assim, tem gente que o que importa é a nota, é o canudo e tal. Não, pra mim, e pra quem gosta mesmo de estudar, o que importa é realmente saber, o conhecimento, é paixão, cara. Então, assim, eu continuei estudando, eu continuei lendo livros, apesar de isso não ter trago pra mim, né, essa mais-valia aí, tal, né, de ter um canudo, de ter alguma coisa. Mas nunca é tarde, já dizia o filósofo. Então, eu agora estou recomeçando e eu vou mostrando, né, isso aqui no canal, nos vlogs. Eu não gosto muito de fazer esses vlogs em que você fica falando o tempo todo as coisas, porque eu sou aquela pessoa que viaja, né, e que acaba falando demais. Eu prefiro muito mais, tô ali cuidando das plantas, tô mostrando cuidando das plantas. Tô ali, sei lá, fazendo não sei o que, e tô ali mostrando, do que essas coisas em que eu tenho que parar para explicar coisas. Mas, por vezes se faz necessário. Porque, às vezes pode me ver fazendo uma coisa e não tá entendendo o que eu tô fazendo, né? Então, nos próximos vlogs, como é algo então que agora entrou na minha rotina, né? Vocês vão me ver, né? Isso aqui era da universidade, tem até que limpar. Era lá da universidade que eu fazia, em Portugal. Lá eles deram pra gente, eu vou limpar ele, porque ele tá bem sujinho. Eles deram pra gente lá quando eu entrei na faculdade, deram essa pasta. É uma pasta que você coloca aqui, ó. É que soltou aqui, era colado aqui, o negócio aqui, a pasta assim. Aí aqui abre aqui, ó, pra colocar caneta, coisa e tal. E aí eu vou limpar, ela vai ficar bonitinha. Então você coloca o seu material aqui dentro. E então, quer dizer que até colocar a calculadora aqui, ó. É uma coisa que vocês vão começar então a me ver fazendo. Eu estive
falei que eu tinha inscrito para um concurso e que eu estava estudando para o concurso meio que para treinar essa coisa de voltar aos estudos, né? Acabou que eu falei assim, cara, perda de tempo, porque esse concurso, para começar, eu ia ter que fazer as provas do ensino fundamental, por ainda não ter o canudo, né, do médio. E eu falei, não vai adiantar porque não tem vaga aqui para a cidade, as vagas são para longe, são para o Rio ou para Pernambuco, sei lá. Aí eu falei assim, mais correto eu gasto, já que eu não tenho tanto tempo assim sobrando, eu me dedicar então ao SESU, a tentar formar logo, porque eu quero fazer ENEM este ano e mesmo, sei lá, se eu quiser fazer algum concurso e tal, aí eu já vou poder também fazer concursos a nível médio, né? Porque o nível fundamental acaba limitando muito, é muito pouca coisa que tem para nível fundamental. Eu falei no vlog anterior, foi no anterior, que o que eu acho bacana da gente fazer vlog é isso, da gente poder inspirar as pessoas a fazer coisas boas para elas, né? Que eu, muitas vezes, eu descobri coisas, eu me inspirei em coisas através de coisas que eu vi, igual o negócio, no vlog anterior eu falei de quê? Da carteirinha do artesão, que eu não sabia como é que fazia para ter uma. Às vezes eu ia lá na caçula, você tem carteirinha? Eu não tenho. Como é que faz? É aqui que tira? Não, não é. E ninguém te explica. Ninguém te ensina como é que faz, sabe? Então, assim, as informações às vezes não chegam, coisas importantes para você às vezes não chegam até você, de como que se faz as coisas. E essas são coisas de graça, cara, e não chegam até você. Então, eu acho muito bacana quando a gente pode partilhar uma coisa, porque a gente muda a vida da pessoa de uma maneira muito simples. Porque a gente levou uma informação importante, da mesma forma que quando chega uma informação importante para mim, muda a minha vida. Bom, então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado. Se você está pretendendo voltar a estudar ou conhece alguém que está querendo voltar a estudar ou concluir os estudos, comenta aqui embaixo. E a gente se encontra no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.